Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Aumentos nos preços de remédios e planos de saúde estão suspensos durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro disse que auxílio emergencial deve ter mais 2 parcelas de valores menores. E agora à noite, nos Estados Unidos, as ruas de diversas cidades são ocupadas por manifestantes. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O auxílio emergencial, pago a quase 60 milhões de brasileiros, deve ter mais 2 parcelas. Vamos então ao vivo falar com o Luiz Fara Monteiro em Brasília, que tem os detalhes. Fara, boa noite para você. Oi, Stoliar, boa noite. Essa proposta já estava em estudo, algumas pessoas já tinham ouvido falar e foi confirmada em um jantar na Granja do Torto nesta terça-feira entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Só o valor que ainda não foi definido, o que deve ocorrer nos próximos dias. O certo é que a 4ª e 5ª parcelas de auxílio à população mais vulnerável será menor do que as 3 primeiras de R$ 600 pagas pelo governo. A declaração foi feita por Bolsonaro agora à noite, quando chegava ao Palácio da Alvorada. Vamos acompanhar. O Brasil, já gastou quase 700 milhões com a pandemia. Muita coisa foi feita. Esse próprio auxílio emergencial de R$ 600, que está quase certo, é a 4ª e a 5ª parcela, de valores menor um pouco, está sendo ajustada pelo Ministério da Economia, ajudou a evitar, isso ajudou a evitar problemas sociais. Fara, me diz uma coisa, o Senado tomou uma decisão agora à noite sobre os preços dos remédios e dos planos de saúde? É verdade. Atenção, os medicamentos ficam com os preços congelados por mais 60 dias. Já para os planos de saúde, o prazo será de 120 dias. Esse congelamento de preços é mais uma iniciativa para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A matéria segue agora para a apreciação dos deputados na Câmara. Uma outra informação é que o Ministério da Saúde deve cancelar a compra de respiradores do exterior. O motivo seriam os preços altos e, por isso, os contratos estão sendo revistos. Stoliar. Fara, para a gente finalizar aí com você em Brasília, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a investigação contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e contra o deputado Pedro Paulo, foi isso? É verdade, as investigações apuram crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, supostamente ocorridos em 2014. Executivos da construtora Odebrecht disseram que o ex-prefeito e o deputado Pedro Paulo receberam caixa 2 para campanhas. Só Eduardo Paes teria levado mais de 15 milhões de reais em propinas pelos Jogos Olímpicos do Rio. A defesa do ex-prefeito e do deputado questionava a decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou um pedido pelo arquivamento do inquérito. A delação ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato e o ministro Marco Aurélio afirmou que a delação é sim um meio de obtenção de prova e suficiente para autorizar a investigação para elucidar possíveis crimes. Leandro Stoliar. E a gente vai acompanhar isso, né, Fara? Obrigado, boa noite para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que advogados dos investigados no inquérito das fake news tenham acesso integral às informações. A decisão atendeu a pedido da defesa. A Justiça investiga ameaças a membros do STF à divulgação de informações falsas pela internet. E a Polícia Federal vai investigar o vazamento de supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele e de ministros do governo. O deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, também teve informações expostas por um grupo de hackers. Eu não sei exatamente o que levou ao vazamento desses dados, mas eu acredito que seja por eu apoiar o presidente da República. Se você for analisar todos os dados que foram vazados, eu fui o único parlamentar fora da família Bolsonaro que teve esses dados vazados. Os outros foram o Weintraub e a ministra Damares, mas ambos trabalham no Poder Executivo, e os demais são parentes do presidente da República. Então, eles estão mirando em mim porque sabem que eu sempre vou defender o presidente Jair Bolsonaro, porque eu fui eleito para isso. Eu fui eleito para defender as pautas conservadoras, eu fui eleito para lutar pela liberdade de expressão.
A Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, vai dar início aos testes rápidos de Covid-19 no sistema de drive-thru, ou seja, sem sair do carro. Eu vou chamar então o Leonardo Ack, lá do Rio de Janeiro, que tem mais informações ao vivo sobre isso. Léo, boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Os testes começam nesta quarta-feira. O morador precisa baixar o aplicativo Dados do Bem e fazer a autoavaliação. Agora, quem apresentar sintomas da doença poderá fazer o exame com data e hora marcados em um dos pontos do drive-thru. E é necessário levar o celular com voucher gerado pelo aplicativo e carteira de identidade. Não haverá atendimento médico no local, nem realização do teste por demanda espontânea. Agora, o resultado é enviado por meio do aplicativo. É com você, Leandro. Boa noite. Obrigado, Léo. Boa noite para você. E do Rio de Janeiro a gente vai para Minas Gerais, porque diversas cidades mineiras já começaram a fazer os testes rápidos na população. Eu vou chamar então o Luiz Casoni, que tem mais informações ao vivo de Belo Horizonte. Luiz, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Em Betim, na região metropolitana, as equipes vão visitar cerca de 1.000 casas aleatoriamente e aplicar os testes dos moradores. O foco é saber a condição de saúde da população. As coletas desta fase terminam na próxima sexta-feira. Já em Mariana, o foco é outro. Só trabalhadores do comércio que voltaram a trabalhar é que serão submetidos aos testes. Minas Gerais tem hoje 10.939 casos e 289 mortes provocadas pelo coronavírus. Leandro. Obrigado, Luiz Casoni, falando ao vivo de Minas Gerais. E depois da retomada das atividades no estado de São Paulo, as cidades do ABC Paulista esperam receber a liberação para afrouxar as medidas de isolamento social nessa quarta-feira. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, do mesmo partido do governador João Dória, diz que os 7 municípios da região trabalham em conjunto. Desde o início dessa discussão, eu sempre destaquei a importância dos municípios e das regiões terem autonomia para decidir, e essa autonomia está nos sendo devolvida. A gente tem já um consórcio intermunicipal, um consórcio, inclusive, que é um órgão executivo, um dos primeiros consórcios de municípios do Brasil, né, que congrega 7 cidades aqui da região do ABC, e houve uma grande união dos prefeitos nesse sentido. O governador, na quinta-feira passada, considerou todos os dados do ABC, anunciou na sexta essa separação e a gente espera agora, até amanhã também, o resultado da análise dos índices do ABC fornecidos por esse consórcio. Já tem uma parcela da população de Santo André que trabalha em São Paulo, poderia ficar exposta ao vírus lá. Essa região ela é toda conectada, do ponto de vista geográfico e econômico, e o prejuízo econômico para Santo André seria maior, porque Santo André é uma cidade que depende muito dos serviços e do comércio. Então, o impacto que nós já vemos aqui nas contas públicas, ele é muito superior aos 26% que o governo do estado tem calculado como parte da economia que está parada. Aqui em Santo André, a gente chega perto dos 50%, na questão do comércio e do serviço. Por isso que seria um impacto extremamente negativo. E a gente confere agora os últimos números do coronavírus no Brasil. Aqui no nosso telão, o país tem nesse momento 555.383 casos da doença, com 31.199 mortos. Foram registrados 1.262 casos só nas últimas 24 horas. A gente também tem um número de recuperados. Até agora o Brasil tem 223.638 pacientes que já estão curados da doença e 300.546 ainda em acompanhamento. Os dados são do Ministério da Saúde. E agora à noite, a polícia de Nova York prendeu manifestantes que desrespeitaram o toque de recolher imposto pelo governo. Os ativistas se recusam a deixar as ruas. Em frente à Casa Branca, a situação é a mesma. Mesmo sob a ordem de ficar em casa, os protestos seguem ao redor da sede do governo americano. Cerca de 1.600 soldados do Exército estão sob aviso. Os manifestantes pedem o fim da violência contra negros após a morte de um segurança por um policial branco. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Boa noite e a gente se vê.